Antes da gente começar a falar sobre esses idiomas ou as línguas da Bíblia, que é um assunto muito complicado até de falar, porque vai desembocar, por exemplo, nas nossas dificuldades que temos no apresentar as traduções bíblicas que estão conosco aqui no Brasil, por exemplo. Eu já tenho essa grata satisfação de conhecer essas traduções e eu fico, às vezes, desanimado diante do cenário que nos é mostrado através de uma hermenêutica que a gente possa fazer, que é uma tradução, uma interpretação do texto, que não uma coisa mais séria, mas uma coisa absolutamente direcionada. Eu me preocupo, enquanto estudioso das Sagradas Escrituras, não somente por aquilo que eu estou vendo, por aquilo que eu estou lendo e estou entendendo, mas como que o nosso povo está recebendo esta mensagem de forma equivocada. Hoje eu vou mostrar para vocês alguns textos do Antigo Testamento que falam abertamente nas Bíblias de origem de tradução portuguesa que a gente não deve consultar os médiuns espíritas. Todo espírita já sabe de quais salteados sobre esse assunto, porque ele está atrelado à introdução do Livro dos Espíritos, muitas coisas também no Livro dos Médiuns. Já foi visto e revisto por Kardec e os espíritos superiores na confecção do Pentateuco kardeciano, como nós conhecemos. Mas é de suma importância que a gente entenda que esse equívoco ele é mais do que patente aos nossos olhos. E as pessoas leem, não consultem os médiuns espíritas, e está lá, na Bíblia de língua portuguesa, muitas das traduções que nós conhecemos tem lá abertamente: não consultei os médiuns espíritas. Para quem não conhece um pouquinho, ou para quem aceita tudo quanto lê como verdade, fica complicado, porque se passa para frente. Eu estava conversando com a Mariana, se você disser que você é espírita, e principalmente médium, muitas pessoas vão se afastar de você. Umas vão se afastar com medo, outras vão se afastar porque não querem conversa com espíritos, porque você vai atrair espírito mal para você, etc. Quer saber da gente o número da Mega Sena, quer saber quando é que pode alcançar com a avó dela, que já está com mais de 20 anos de mundo, que desencarnou. Então tem N coisas que passam na cabeça das pessoas. Se você disser isso aqui não é verdade, ele vai dizer, bom, mas está na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Então se a Bíblia diz não consultei os médiuns espíritos, é porque não é coisa boa ser médium espírita, né? Então eu queria iniciar uma passagem linda que eu tenho na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Mateus, que no hebraico chama-se Beshoramatiahu, Evangelho de Mateus, e muitas pessoas não sabem o porquê desse versículo especificamente falar assim. É Mateus capítulo 26, versículo 30. Aqui na Bíblia de Jerusalém, diz assim: depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Só diz isso. Em algumas traduções bíblicas, como a João Ferreira de Almeida, revista aí atualizada, diz assim: e depois de terem cantado um hino, aqui diz o hino, o artigo é definido, o hino. Por isso que eu gosto da tradução de Jerusalém, porque na verdade o original diz aí, tendo cantado o hino, é uma coisa específica. Mas que hino é esse? É a tradução hebraica, né? É, a tradução hebraica diz o hino. Só que no hebraico ele diz mais ainda: e tendo cantado o Halel, ou Halel, como se fala em hebraico, né? É um hino específico. Mas que hino era isso? Olha, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e depois de ter cantado o hino, aí
Ele foi, né, assim, depois de toda aquela história a respeito da crucificação, foi sofrendo até a sua morte. Mas primeiro ele cantou o hino. Depois foram para o Monte das Oliveiras. Então, esse hino chama-se no hebraico Halel. Esse hino ele foi cantado, ele está no livro dos Salmos. Nós sabemos que o livro dos Salmos é o Terrilim, que é o livro de cânticos, e é um dos cânticos, o Halel. Ele está entre os capítulos 113 ao 118 do livro dos Salmos. 113, 114, 115, 116, 117, 118 é a compostura do Halel. Então, quando se cantava o hino, por que Jesus cantou esse hino com os discípulos? Então, você lê, você passa por cima disso. Cantaram uma música qualquer, mas não foi o Halel. Quando que o Halel era cantado? No momento de dificuldade, no momento de dor, num momento de uma perda de um familiar, num momento de desespero. Então, ele remontava as dificuldades da vida diária do israelita. Por exemplo, os sofrimentos do profeta Yeshayahu, que é o profeta Isaías, onde ele descreve no capítulo 53 o que seria interpretado depois pela teologia judaica como os sofrimentos de Jesus no futuro, né, o Messias. E o Salmo 137, ele mostra quando os judeus estavam na Babilônia, aprisionados dentro do cativeiro babilônico por Nabucodonosor e Nabopolassar, e eles receberam um convite dos próprios babilônios, lá os assírios também, no momento que eles estavam sendo presos, isso os israelitas, acorrentados, sofrendo, chorando, e eles disseram para os israelitas: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Isso está no capítulo 137 do livro dos Salmos. E a resposta dos israelitas foi essa: como que vocês querem que a gente cante um dos cânticos de Sião num momento de tristeza como essa? Nós podemos cantar num momento de felicidade, não, mas cante um dos hinos. Então eles cantaram o Halel, o Halel. Não cantaram música de adoração, de louvor, porque estavam passando por uma dificuldade muito grande. Então, se você pegar todos esses salmos, de 113 a 118, esse aí foi o hino que Jesus cantou aqui no capítulo 26 do Evangelho de Mateus. Então, é muito importante essas curiosidades, porque algumas pessoas dizem que a Bíblia, alguns teólogos, a Bíblia por si mesmo, ela se explica, mas não é verdade. Não tem como a Bíblia por si mesma se explicar, porque um texto muitas vezes é diferente do outro. Os evangelhos estão aí para nos dizer isso. Enquanto um evangelista fala de um cego chamado Bartimeu, o outro fala do pai e do filho, porque a palavra Bartimeu significa filho de Timeu. Consequentemente, o pai dele chamava-se Timeu. Então era Timeu e Bartimeu. Como aconteceu, por que aconteceu aqui nos últimos capítulos do Evangelho de Mateus, quando perguntaram: a quem vocês querem que eu solte? A Jesus, o Nazareno, ou o Barrabás? Só que se você pegar esse Evangelho no hebraico, você vai ver uma coisa interessante. Ele vai dizer assim: a quem dos dois Yeshuas vocês querem que eu solte? Yeshua Barrabá ou Yeshua Ben Yosef? Porque o Barrabás também, o nome dele era Jesus, era Yeshua, e poucas pessoas sabem disso. Yeshua Barrabá, ou seja, Jesus filho de Barrabás, ou Yeshua Ben Yosef, ou Jesus filho de José. Então ele pediu essa conotação, né? Existe essa conotação do qual dos dois vocês querem, porque o nome era igual. Não teria como ele perguntar qual dos dois, porque sabe se os nomes fossem diferentes. Então eles tinham o mesmo nome. E a pronúncia é Yeshua Ben Yosef é Jesus. Yeshua Ben Yosef. E o outro é Yeshua Barrabá. Jesus filho de Barrabá, filho de Rabá. Então, isso é interessante. Então já sabe-se que o hino era o Halel. Isso é só a título de curiosidade para a gente começar legal. Então vamos começar, né? Daqui a pouco eu vou ficar em pé. Essa é a primeira? Já começamos bem, né? Deixa eu ficar em pé. Não repara a silhueta, porque essa pandemia realmente acabou com a gente. Foi verdade, né?
Então aqui está dando para enxergar direitinho. As principais línguas da Bíblia, não sei se já passei isso aqui no sábado anterior. Isso aqui é o nosso hebraico, com 22 consoantes. Aí eu falei para vocês da questão dos maçoretas, né? Que eles adicionaram vogais no alfabeto, posteriormente. Então adotou o aramaico, 100 vogais. E até o final desse nosso curso aqui, nessas aulas, eu vou trazer uma tradução no aramaico mesmo. Pouquíssimas pessoas têm. Vou trazer pelo menos o Novo Testamento em aramaico, que é muito lindo. Até a escrita, Mariana, é linda demais a escrita do aramaico. Mas quem lê o hebraico, lê facilmente o aramaico. É como se você lesse o português e fosse ler o espanhol. Claro que de acordo com a gramática, a gente se enrola em algumas palavras, porque tem os falsos cognatos, né? Todo idioma tem isso. E o Antigo Testamento foi escrito majoritariamente nesta língua, aramaico, que deixou de ser falado no século V a.C., dando então passagem para o novo hebraico. Né? Foi restaurada no século XX como língua oficial de Israel, o hebraico. Né? Aí o aramaico, como eu falei para vocês, hoje ele só se fala no mundo na cidade de Maalula, um povoado de Maalula que fica ao norte da Síria. Somente lá se fala o aramaico, que na concepção de muitos estudiosos também era o idioma falado por Jesus, o arameu, né? Então esse aqui é o hebraico, esse aqui é o aramaico antigo, esse aqui é o antigo, não se estuda mais esse tipo aqui não. Hoje chama-se, a gente usa muito a questão das grafias do Estrangela, ou Estrangela. E esses pequenos pontos que nós estamos vendo aqui, esse aqui embaixo, em cima, porque são as vogais. As vogais do hebraico, elas podem aparecer abaixo da letra, como nesse caso aqui, no meio da letra, ou acima da letra, à direita ou à esquerda. Tá? Então, dependendo da posição na qual a vogal se encontra na consoante, tem um significado diferente, tem uma pronúncia diferente. Isso é que dá uma certa dificuldade para se estudar o hebraico. Já o aramaico, no século V, tornou-se a língua internacional do Próximo Oriente por causa do Império Persa. Foi a língua popular no tempo de Jesus e ainda hoje é falado na região de Maalula, pronto, aqui, na Síria. Tá? Na verdade é Maalula, tem outro azinho, mas tudo bem, Maalula. E além do hebraico, nós temos o hebraico se subdivide, digamos assim, em dois idiomas, o hebraico samaritano e o hebraico judaico, até porque existe uma divergência entre as concepções religiosas de quem participa de uma sinagoga, por exemplo, palestinense ou israelense, e tem essas dificuldades até mesmo na leitura da Torá. Do outro lado nós temos o grego, que diz que com a expansão do Império de Alexandre Magno, do Império Romano do Oriente, o grego foi a principal língua da comunicação. Então, por isso é que o Novo Testamento majoritariamente foi escrito em grego. Somente o Evangelho de Mateus foi escrito em hebraico, o Peshorar Matiago. A versão popular chamada Koine, que é o grego que era falado na época de Jesus, e da qual o Novo Testamento foi escrito, um grego Koine significa um grego vulgar, como a Vulgata Latina de Jerônimo. Foi usada no Novo Testamento, muitas vezes traduzindo mecanicamente construções aramaicas. Então eles passavam daqui para lá. E aí acontecem os equívocos. Os equívocos vão acontecendo porque é difícil você passar uma palavra de um idioma para o outro sem acontecer deslizes na própria significação que nós chamamos na teologia, na própria exegese da coisa, né? Por exemplo, se você for traduzir a palavra saudade para o hebraico, qual seria? A palavra dor, que dor é essa? O português ele especifica a saudade de alguém, a saudade que eu tenho de um objeto, de um animal ou de uma pessoa são diferentes, mas a palavra só é uma saudade. Então, se eu pegar do termo do texto sagrado, vou colocar saudade, achando que é da pessoa, e a saudade dele não é da pessoa, é do lugar, então já muda absolutamente o contexto
da parafraseada do texto, do próprio texto, né? O texto, como diz o autor, o texto sem contexto, ele é um pretexto. Então tem que ter um contexto por trás desse texto, para que ele possa entender de forma mais substancial que realmente o texto, porque a palavra texto significa, é um tecido, é uma costura. Então precisa se costurar de forma inteligente para que esse texto possa ser cognoscivo. Eu possa entender a que ele veio, por que ele veio. Por exemplo, professor, saudar em outros idiomas significa melancolia. Aí a gente acha Sim, também. que não corresponde, né? E às vezes, por exemplo, o hebraico é muito cheio disso. Uma palavra significa, como português, significam diversas coisas, mas só que lá tem uns nomes específicos. Nós não, se a gente falar manga, vão achar que é manga da camisa, manga da calça, uma manga, uma fruta, etc. Vamos mangar, como a gente diz, a manga do povo é a manga, né? E assim por diante. Já no hebraico não, tem os nomes específicos, que tipo de amor, que tipo de dor, que tipo de morte, né? O grego, se você for traduzir a palavra vida no grego, eu encontrei 18 variantes da palavra vida no grego. Mas ele vai dizer que tipo de vida, se é bios, né? Se é estrafero, são 18 tipos de vida, a palavra vida, para dar uma significação divergente das demais. Então tem um nome próprio, né? É um substantivo, que pode ser um substantivo solto ou um substantivo adjetivado, mas cada um tem as suas especificações. Olha só, as línguas originais do hebraico. A partir do século VI depois de Cristo, os eruditos judeus residentes na cidade de Tiberíades passaram a colocar na escrita sinais vocálicos, porque a tradução judaica era baseada na oralidade. Tanto que alguns escritores chamam os escritores do Antigo Testamento de homens livros. Porque imagina só passar uma geração inteira só falando, ó, Abraão foi pai de Isaac, Isaac foi pai de Jacó, e saiu citando assim, umas 500 pessoas só de memorização. Aí eu passava para meu filho passava para meu neto, e assim sucessivamente. Então, depois de muito tempo, eles acharam interessante passar isso para escrita também, né? Escrito em pergaminho, em rolos, como aconteceu com os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, etc. Mas os maçoretas, como eu falei para vocês, esses sinais são pontos colocados em cima, embaixo e dentro das consoantes. Esses eram judeus maçoretas que se dedicaram a preservar e cuidar das escrituras, o chamado maçora, que significa tradição. E tanto é que depois tornou-se o nome de um deserto de Maçora. Para passar. Olha só que coisa linda. Os livros da Bíblia foram escritos em principalmente 3 idiomas. Pronto. O aramaico que se usa hoje é esse aqui, ó. Não é? Isso aí chama-se Irtanfela, né? Esse aqui já é o grego, por exemplo, do Códice Sinaíticos. O Códice Sinaíticos usa esse tipo de grego com as letras maiúsculas. Não tem nenhuma letra minúscula no grego. O Códice Sinaítico, Vaticanos, e o Códice Leningrado em hebraico, usa esse hebraico aqui, ó, mais recentes. Aqui nós temos, por exemplo, o hebraico, eu poderia chamar de 4, 2 nomes para Deus, né, dos quais ele é conhecido, como um adjetivo, com vogais e aqui sem vogais. Veja que aqui é o Aleph, aqui nós temos vogais, aqui seria como se fosse o nosso Dalet, é o D, né? Aqui está escrito Adoni, ou Adonai, que vem de Adon, só que aqui nós temos com a letra escrita daqui para cá, Adoni. Então antes, você escrevia assim, e teria que saber que tipo de nome era esse. Poderia significar diversas coisas, porque não tem uma vogal, aqui só tem consoante, né? Aí os maçoretas foi que colocaram essas vogais, que aparecem aqui em cima, embaixo, ó, tudo são vogais. Aí tem ela aqui com a vogal e tem ela sem vogal. E aqui é o nome de Deus que eu falei para vocês no sábado anterior, que é constituído das, no caso seria vogal, né? Yod, Re, Vav, Ri, são o chamado tetragrama
do nome de Deus. Aí os maçoretas, os eruditos vieram e colocaram as vogais. Ficou Ieruvá, ou Ieruvá, ou Ivá, depois passou a chamar Jeová. Aí caiu-se no erro de traduzir esse nome para Jeová, que lá em Israel chama-se de Hashem, de um nome respeitoso para Deus, né? O Criador de tudo. Ele é o que Ele é, conforme Ele falou lá no livro de Êxodo para Moisés: eu sou o que sou. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês também isso aí. Então veja que a simples presença de uma vogal pode mudar absolutamente uma palavra. Você imagina dentro do Antigo Testamento todinho sem vogal? Muitas palavras que você achava que estavam corretas não estavam, porque tinha uma outra significação. As línguas da Bíblia, escritos em 3 línguas muito antigas: o hebraico, o Antigo Testamento. Aí no Antigo Testamento, o hebraico tem muitas passagens aramaicas, como acontece no livro de Esdras, que foi um dos grandes reconstrutores da religião judaica na época, né? Ele conseguiu reconstruir, digamos assim, a religiosidade do povo no momento de muita dificuldade que eles estavam vivendo. O profeta Iermiahu, que é o profeta Jeremias, que é o chamado profeta das lágrimas, ele escreveu muito naquele muro das lamentações que ainda hoje tem lá em Jerusalém. O profeta Daniel, que é o profeta Daniel. O Evangelho de Mateus também foi escrito em aramaico e hebraico, como eu acabei de falar. E o restante do Novo Testamento todo foi escrito em grego, principalmente o grego koiné, que era o grego do povo, todo mundo pudesse entender aquilo lá. O hebraico era a língua do povo de Israel, falado nos tempos de Moisés, que com a história se desenvolveu e refinou. O aramaico era parecido com o hebraico, falado pelos arameus, comerciantes da Mesopotâmia, adotado pelos judeus desde o século V a.C., que foi a língua falada por Jesus. Claro, ele falava o aramaico, mas também falava o hebraico, entendido, porque eles eram meio que visitados por muitos povos. Na verdade, não eram visitados, eles tinham com eles muitos povos que eles aprenderam a ter esse contato com o idioma. O grego, que é a língua helênica, era a língua de um povo culto, era falada em todo o Império Romano e foi muito usada por escritores judeus, uma vez que este povo se espalhou por todo o Império. Quando espalhando o povo, o idioma também vai se espalhando e vai se entendendo. Por isso que, como o grego era o idioma da sabedoria, né? A gente lembra muito bem que na Grécia, a Grécia é o berço da civilização filosófica. Tudo que nós temos de filosofia, dentro da filosofia mesmo, pura, veio dos judeus. A questão da mitologia grega, a questão da cultura grega, dos próprios escritos homéricos, socráticos, platônicos e etc., todos vieram principalmente da Grécia. Aqui, eu não sei se eu falei para vocês na aula passada, na vez passada, o livro de Bereshit, livro de Gênesis. Eu até falei que cada retângulo desse é o nome de Deus, né? O Elohim. Elohim é o plural para Deus, né? Foi o primeiro, digamos assim, o primeiro adjetivo que encontraram para Deus nas Sagradas Escrituras. Lá diz Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus, né? Entendemos como Deus. Criaram os deuses, os céus e a terra. Depois foi que apareceu aquele tetragrama para o nome de Deus, que é o de Rei e Vav-Rei. Mas inicialmente foi só o Elohim. Tanto que nesse momento alguns escritores, inclusive espíritas, chegam a dizer que esse Elohim, isso é um pensamento de alguns escritores, que esse Elohim não era o criador do universo. Ele era um Deus, era um espírito superior que dominava, que governava Israel e por eles intercedia. Mas o Criador era muito mais elevado que ele, seria um espírito superior que estava guiando o povo de Israel pelo deserto. Você não fez? Quem falou do Pai Nosso? Isso aqui é o Pai Nosso, gente, em grego, tá? Porque eu tinha falado para ela fazer uma cópia desse Pai Nosso em grego, não sei se ela fez. Se ela fez no finalzinho a gente distribuir. Eu queria só parar um pouquinho aqui
para já que está falando dos idiomas da Bíblia, esse grego aqui, o grego koine, que é muito próximo agora do grego clássico, é diferente do grego antigo, porque o grego antigo era mais maiusculado, digamos assim. As letras mais... Nós temos o grego com as letras cursivas, né? E esse aqui, nós temos letras maiúsculas e letras minúsculas. Nós lemos Pater Remon, Horentois Oiranos, Agiafeto Toronomasu, Elfeto Ebasilesu, Genefeto Totelemasu. Quando ele diz Pater Remon, Jesus está falando, que aí em português diz Pai Nosso. É porque ele não reconhecia a Deus como Pai somente dele. Por isso que ele falou, nosso Pai. E às vezes as religiões tentam meio que limitar isso da gente. Limitar isso da gente. Ele é meu Pai, mas ele não é seu Pai, porque você não faz parte do meu convívio religioso, você não faz parte da minha condição social, você não faz parte do meu meio, então você não é filho de Deus. Mas o próprio Jesus disse, Pater Remon, nosso Pai, né? Pater Remon Rorentois Horandois, Rabias Feto Toronomasu, nosso Pai que estás no céu, que o teu nome seja santificado, Rabias Feto Toronomasu, em mim. Como é que a gente pode santificar o nome de Deus? Isso aqui já é um prelúdio de que a oração do Pai Nosso, que lá no hebraico chama-se Avinu Shebar Shamin Itkador Shamarcha, depois eu mostro para vocês. No hebraico, quando Jesus fala, e aramaico também, ele diz também, chama a Deus, além de nosso Pai, de Pai e Mãe, porque a palavra hebraica para Avinu, no hebraico significa Pai e Mãe. Ele reconhece na sua própria oração que também era um pressuposto da oração judaica, porque na oração do Pai Nosso hebreu, a gente percebe uma revisão da teologia da oração na religião judaica. Ele fez um resumo do que o judeu acreditava a respeito de Deus na oração do Pai Nosso. Jesus fez isso. Muito sabiamente, ele enxugou tudo quanto se entendia de oração no hebraico e fez a oração do Pai Nosso como modelo das demais preces que nós deveríamos fazer quando estivéssemos nos direcionando para a espiritualidade maior. Aí o Avinu é Deus Pai e Mãe. Ele reconhecia Deus como Criador do universo, mas sustentador da vida, Criador da vida. A vida em si, como um ser humano que ele é. Depois eu mostro mais algumas coisas aqui, lá no finalzinho, sobre a questão do Amém, né? Mas a grega era uma língua elite, né? Isso, inicialmente, o clássico. Lucas era grego e era discípulo do apóstolo Paulo. E ele sabia que aquilo de ser grego significava que ele era respeitado porque ele era grego. E era médico, né, segundo a tradição. Era erudito também, escritor, exatamente. Aí só que E o romano já era considerado um pouco, mas... É porque na época o latim, digamos assim, ele era usado mais para a questão das leis, porque como era dominado pelo povo romano, né, da civilização romana, então as leis vigentes da época eram latinas, então eles tinham que ter esse conhecimento também. Mas o grego do Novo Testamento não era o grego clássico, aquele que era conhecido por Lucas também, era o grego koine, era o grego falado no meio de rua, né, no meio da rua, todo mundo que pudesse compreender. O grego clássico é muito mais rebuscado, sofisticado, refinado. Sabe? Eu já fiz esse curso lá na UFC, curso de extensão do grego clássico e grego antigo. É muito bom, mas é muito difícil também. Enquanto os gregos estavam preocupados com a sofia, os romanos eles são considerados uma categoria inferior porque eles estavam preocupados com o conquista do território. Sim, né? também. Então, as reflexões gregas estavam muito acima das romanas. Né? Concordo perfeitamente. Até a questão até de elevação espiritual, como eu
posso chamar de evolução espiritual também, né? Nós temos aqui uma passagem do livro de Êxodo, na Septuaginta, que a gente chama de Septuaginta, a Septuaginta. Êxodo capítulo 9, versículo 13. Vê que aqui, isso aqui é grego, mas eles puseram aqui o nome de Deus em hebraico. Yod-Heh Vav-Heh, né? Taber Regei, assim disse, do verbo logos, que é dizer, né? Assim disse, aí chamaram aqui de Jeová, já é um erro. No hebraico, no grego seria Taber Regei, aí seria Hashem, ou Adonai, Ho Deus Tom Hebraion, o Deus dos Hebreus, Exapostelonius Torlaiomu, manda embora Lomu, o meu povo, a fim de que reina Latreis Sosimui, preste serviço sagrado. Eles me sirvam, aí na tradução do padre Antônio Pedro Figueiredo vai dizer que eles me sirvam como objeto do templo de Jerusalém. Aí vem a palavra consagrado. A gente vê muito na televisão os pastores dizendo: eu sou um homem consagrado. Essa palavra consagrado vem lá do tabernáculo do deserto, quando Deus aparecia em forma de uma nuvem, né, espiritualidade, e os sumos sacerdotes não conseguiam ficar em pé, estavam no livro de Crônicas, de tanta energia que eles sentiam, eles caíam no chão quando entravam dentro do templo, de tanta energia boa, que chamava de glória de Deus, né? E a questão da consagração era isso: esse objeto está separado, vem a kavod, que seria o santo. Santo significa isso, separado. Então, quando dizem que eles tinham que ser separados para o serviço sagrado, né, significa que a partir daquele momento eles passavam a ser santos. Então, santo é separado. Cada objeto, a menorá, os cálices, tudo quanto se faziam de oferendas que participavam do templo eram consagrados, eram santos e separados, né, para o próprio Deus, para assim fazer. Aí veja que na Septuaginta, eles, com medo de fazer uma tradução errada para o nome de Deus, aí colocaram o nome de Deus em hebraico. Muito sabiamente, concordo demais com isso. E aplaudo, inclusive, por isso, porque eles tiveram essa preocupação em não deixar escapar uma inverdade, traduzindo o nome de Deus, por exemplo, para Jeová, que é um equívoco, infelizmente. Eu já conversei com alguns testemunhos de Jeová e não concordo. Sempre que, hoje não, porque já faz muito tempo que eu moro em apartamento, mas quando eu morava em casa, eu deixava que eles entrassem para a gente conversar. Eu sempre gostei, isso é muito educado. Aí quando eu dizia que era espírita, nunca mais eles apareciam. Nunca mais. É incrível. Se você eu sou espírita, pronto, eles vão embora, esquece o seu interesse de verdade. É uma coisa inacreditável, né? Ou então, se você disser que não sei se é dissociado, é como se você tivesse sido testemunho de Jeová, não é mais. Desassociado. Pronto. Eu sou desassociado, eu sou mais testemunho de Jeová. Eles também vão mais na sua casa. Um amigo meu disse: mas o que eu faço pelo amor de Deus? Porque esse cara lá em casa, meio de o que eu faço para que nunca mais vão na casa? Eu disse: ou você diz que é desassociado, ou diga que é espírito. Nunca mais eles vão lá. Mas é bom, eu gosto sempre de receber, né? Que a gente tira as conclusões, conversa e tal. Ganhei até uma Bíblia, a mais recente deles, uma que é cinza, bonita que só. Me ajudou bastante. Pois não. Olha só que coisa linda. Algumas pessoas chamam a Deus de Yahuwah, que seria uma tradução daquele nome que nós acabamos de ver, Yod-Heh Vav-Heh. Seria Yahuwah. Porque Ruah seria mais ou menos isso aqui, seria como espírito, Ruach, ou traduzindo muito difícil para o português, seria Ruach, mas é Ruah, seria espírito, que no grego chama-se pneuma, ou espíritos, do latim. Aí, este é meu nome, está lá escrito em Êxodo, no livro de Shemor, capítulo 13, versículo 15. Este é meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Aqui é como que era o nome de Deus, até 1400 antes de Cristo, chamado proto-cananita, que não era ainda cananita, era o proto-cananita, no fenício. E é interessante que é sempre 4 consoantes. 1, 2, 3, 4,
Todos 4. Aí depois, olha a evolução, né? No ano 1000 antes de Cristo, 100 anos depois, paleo-hebraico. E depois do ano 300 antes de Cristo, o nome de Deus é esse, Yod-Rei, Vav-Rei, até hoje. Ninguém sabe se isso aqui ainda vai evoluir mais à frente, né? Mas hoje se usa esse nome. Aqui é o Yod, que é para você um vogal, mas não é vogal, é uma consoante. O I, no hebraico, não é vogal, é uma consoante. Yod-Rei, Vav-Rei. Esse seria, eu sou por mim mesmo, ou eu vim a ser por mim, ou eu sou, no João Ferreira de Almeida, eu sou o que sou, né? Ou simplesmente eu sou. Ou seja, ele é por essência. Nós não somos por essência, nós somos por conta dele, e ele é por ele mesmo. Então fica difícil a gente entender dentro desse nosso pequeno pensamento. Essa caixinha aqui não consegue compreender muito essa questão. Ele é porque ele é eterno. Nós somos, mas dentro das possibilidades da nossa criação, e ele é porque ele é eternamente. Então essa falta de limite do tempo, a gente às vezes não consegue compreender. Outra coisa linda, você está vendo aqui as diversas fases que o nome de Jesus passou até chegar no dia de hoje, como Jesus. Então, como estudioso, eu não gosto de pronunciar em português Jesus, eu gosto de chamar Yeshua, que é uma coisa muito mais próxima do original. Jesus, com a tradução que fizeram. Por exemplo, o português até o século XVII não tinha o J. Então tudo que você vê em hebraico, na Bíblia, que tem J, nome de pessoas, na verdade é um I. Yermiarro, Jeremias, Yeshaiarro, Isaías, Joaquim, e etc. Se for de J, é um I. José, Iosef, né? Fica mais próximo daquilo. Por isso que tem uma Bíblia chamada Bíblia Peshita, que ela, e a Bíblia hebraica também, não, a Bíblia judaica, melhor dizendo, ela traz todos os substantivos e os nomes próprios, digamos assim, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, traduzido ou transliterado. Se você pegar, por exemplo, Maria Madalena, lá diz Miriam Magdalite, que fica mais próximo do nome dela, que era Miriam Baioraquim. Mas foram traduzidos de forma errada, eles ficaram até hoje, né? Mas o que dá força ao nome, como diz Paulo na epístola de Efésios, ao nome de Jesus, não é a pronúncia, né? Não tem como ficar, claro, muito engessados quanto a isso, mas é a questão da moralidade, a força que tem o nome dele por conta da sua autoridade moral. Aí no século I, first century AD, os hebreus judeus e o aramaico da Galileia, chama-se Iesuf, ou Iesus. Aqui nós temos o grego, Iesus, aqui é mais ou menos a pronúncia, próximo à questão da transcrição grega contemporânea. O aramaico, que é esse aqui também, Yesu, aqui em árabe, Issa ou Yasuf, aqui de novo, ó, Issa, é o nome de Jesus, né, o Yasuf, e pronúncias e mais pronúncias do nome de Jesus. Se você pegar, por exemplo, 30 traduções, eu tenho 48 traduções diferentes da Bíblia em casa, tem mais de 25 idiomas, aí eu pego às vezes e ponho assim atrás da outra, vou lendo. Aí você pega só Jesus, pronto. Capítulo 1, versículo 1 do Evangelho de Marcos. Princípio do Evangelho de Jesus. Se você põe Jesus, aí você já vai ver as variantes do nome, como vai mudando. Vão mudando. Daqui a pouco aparece um nome que não tem nada a ver com o nome hebraico para o povo sagrado do que era inicialmente. Mudou absolutamente de conotação. Então, por isso é importante que a gente leia, que a gente entenda, que a gente estude, para a gente ter um pouco menos de ignorância quanto a essa fenomenologia das traduções da Bíblia. Aqui ficou mais bonito, ficou mais longe de mim. É porque eu queria mostrar para vocês o erro. Esse aqui é um programa que eu tenho, certo? Aqui a gente tem pelo menos umas
112 ou 120 traduções de Bíblias diferentes. Você digita o nome lá, por exemplo, Jesus, você clicou, aparece todas as versões com o nome Jesus. Aqui no hebraico, só que aqui eu procurei foi virgem. Isaías capítulo 7, versículo 14. Porque uma virgem, que Deus vos dará um sinal, uma virgem conceberá e dará à luz um filho e porá pelo seu nome de Emanuel. Essa profecia do profeta Isaías. Aí, a palavra que aparece aqui é alma, certo? De virgem. Aí aqui está a pronúncia, ó. Alma. Da direita para a esquerda. Alma. Só que essa tradução que foi feita, por exemplo, no grego, no latim, no caso do latim foi por Jerônimo, né? Ela foi feita de forma errada. Porque aqui, alma significa uma jovem mulher, the young woman, uma jovem mulher. Não seria uma virgem como nós a entendemos. Seria uma jovem, mulher, mas uma jovem. E quando Jerônimo foi traduzir para o latim, no lugar de traduzir por alma, ele chamou de betulá, que seria uma moça que nunca foi tocada, como acontecia com a maioria das moças chamadas virgens de Jerusalém, como o profeta Isaías propriamente disse, o profeta Jeremias. Então, era para ele ter colocado uma jovem mulher, achou-se, como diz a tradução de João Ferreira de Almeida de 1681, achou-se prenha do Espírito Santo. Negócio pesado, né? Mas lá está assim, achou-se prenha do Espírito Santo. E no lugar de colocar betulá, ele colocou, no lugar de colocar o mar, ele colocou betulá. Então, começou-se a entender, pelos princípios católicos, principalmente, que Maria morreu virgem. Aí nós temos duas conotações, né? Sobre os irmãos de Jesus, já que nós estamos falando de traduções e de idiomas bíblicos. Quando José casou com Maria, ele já era viúvo. Ele tinha aproximadamente 80 anos. Quase 80 anos. Já tinha aproximadamente 14. Então a diferença de idade era muito grande. Como entender os irmãos de Jesus lá no Evangelho de Marcos? De duas maneiras. Ou José trouxe da sua viuvez os filhos, porque tinha que ficar com ele mesmo, para junto de Maria, e ela abraçou-os como filhos, ou tiveram filhos mesmo, José e Maria, como qualquer outro casal. Mas que os rapazes, os nomes, os adjetivos que aparecem no grego neotestamentário é irmão. Irmão mesmo. Adelphos no grego. São irmãos, não são anépsios, primos. O grego aparece adelphos. E por conta de uma pequena palavra, um pequeno adjetivo, muda-se absolutamente o conceito de uma cultura, muda-se absolutamente uma doutrina que se passa por um dogma teológico. E isso aí nós temos muitos mais, né, na Bíblia. Aí nós temos aqui no siríaco sinaítico, que também é muito parecido com o aramaico, as mesmas letras, digamos assim, né? O siríaco com o italiano também, mesmo como se fosse o hebraico. Aqui já diz no grego, né? Também grego original, Mateus capítulo 1, versículo 23, partenas, repartenas, ou partenesem, que significa uma jovem, a mesma coisa. Nos Targums dos profetas também aparece uma jovem mulher. Na tradução judaica, traduzida para o inglês, também uma jovem mulher. A transliteração do hebraico é uma jovem mulher. No hebraico é uma jovem mulher, mas no português colocaram a virgem. E não nem uma virgem, foi a virgem. Ela mesma, é a virgem que conceberá e dará à luz um filho. Né? Mais lindo ainda. Isso aqui para mim é como se eu estivesse vendo um monte de equações matemáticas. Eu fico feliz sem olhar. Né? Muito bonito, né? Então a Peshitta aramaica está aqui, é a Peshitta antiga. Agora eu queria parar com vocês aqui e verificar uma coisa interessante. Olha, quando você digita Bereshit, aparece um monte.
tudo que você possa imaginar. Mas eu queria chamar a atenção para esse aqui. Marcos capítulo 1, versículo 1, até acabei de citar. Porque na nossa Bíblia, João Ferreira de Almeida, Padre Antônio Pereira de Figueiredos, Mato Soares, a tradução Novo Mundo, a tradução da Ave Maria, a tradução dos Padres Capuchinhos, todas que você possa imaginar que é corrigida, Almeida e atualizada, de acordo com os melhores textos em grego e hebraico, todas que você possa imaginar, vai dizer: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aqui diz filho de Aloha, né? The Son of Aloha. Se a gente pegar um manuscrito antigo, uma tradução do grego antigo, paz, meus senhores e as senhoras, só vai até aqui, ó, o princípio do Evangelho de Jesus. Aqui colocou Yeshua, Yeshua Meshiach, ou seja, Jesus, o Messias, o Cristo, porque muita gente acha que Cristo é o nome de Jesus. Jesus Cristo. Não é. Cristo é um adjetivo, é um enviado de Deus, é uma mente superior. O Cristo representava a missão que ele tinha sobre si. Ele era o Messias, anunciado nas Escrituras, né, na Torá e etc. Aí, como é que dá aqui? No princípio do Evangelho de Jesus, alguém colocou Messias, ainda colocou Filho de Deus. Isso foi posterior aos primeiros manuscritos do Novo Testamento. Inclusive, o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito em grego. Foi o Evangelho de Marcos. Mas antes, é claro que todos os evangelhos se baseavam no Evangelho que, inclusive, foi encontrado há pouco tempo agora. Aí fizeram o Evangelho de Marcos, que não quer dizer que tenha sido escrito por ele, mas escreveram e puseram lá como para se ter uma autoridade a ser levada na autenticidade daquele livro. Por exemplo, quero dizer para alguém que o que eu estou falando é verídico, eu digo, foi a Mariana que mandou dizer. Aí você vai dizer, então, se foi ela que disse, então está dito. É a mesma coisa, a autenticação, o selo de autenticidade é a Mariana. Então, bateu o martelo, ela falou, então está falado. É como dizer, a palavra de Deus, não foi se Deus foi que falou, então está dito. Se Deus falou, está falado. O estudo focado nas línguas originais do grego, vamos colocar aqui, né? Esse é um outro pressuposto grego neotestamentário que nos dá muita dor de cabeça na hora da interpretação. Isso tem causado uma confusão tão grande na mente dos escritores, dos tradutores e dos teólogos, né, ocidentais e orientais, que vocês não imaginam. Porque aqui diz o seguinte, ó, no grego, João capítulo 1, versículo 1. Só eu passei, eu acho que mais de um ano, só tentando traduzir esse versículo para o português, sem mexer com os meus sentimentos, mas trazendo à tona somente o que o texto realmente queria dizer. E procurei diversas traduções, tanto grego quanto hebraico. Aqui no grego diz: en arre en hologos, kai rologos en proston veon, kai feos en hologos. No princípio, arre de arqueologia, né? En arre en hologos. Esse logos já é um problema. Porque quando digo no princípio era o logos, a maioria das Bíblias diz no princípio era o verbo. João Ferreira de Almeida. Onde no princípio era a palavra. Eu já vi muitas traduções com esse texto também. A João Ferreira de Almeida não, a Antônio Pereira de Figueiredos diz palavra. Então, no princípio era a palavra, no princípio era o verbo, que o verbo é uma palavra. O que seria isso, logos? Logos, com proston veon, no princípio era, e isso estava com o Deus, porque no grego tem que dizer o Deus, tem que ser com artigo, não tem artigo indefinido, mas tem definido. Não digo um correio, não digo o correio, não digo Maria, digo a Maria, é específico. Então, em arre, em logos, no princípio era, essa palavra logos é muito mais complicado para a gente interpretar do que você imagina.
Mas uma das mais simples de você entender é como se fosse a razão, que no latim chama-se ratio, de raciocínio. No princípio era a razão de ser, e a razão estava com o Deus, e Deus era essa razão. Ou seja, João foi muito feliz nessa filosofia que ele passou no seu próprio Evangelho. No princípio era a razão, e a razão estava com o Deus, e o Deus era a razão. Porque automaticamente a teologia evangélica e católica, mais ainda a teologia evangélica, vai dizer que esse Logos era Jesus. No princípio Jesus estava com ele e ele era Deus, a sustentar a deidade da pessoa de Jesus. No princípio era a palavra, que eles chamam, e a palavra estava com o Deus, e o Deus era a palavra, como se Jesus fosse essa palavra, que se essa palavra era Deus, consequentemente também ele era Deus. Aí já vai entrar a questão da trindade, vai a questão da divindade de Jesus, aí já vão entrar a dizer que ele não tinha pecado, que ele era um cordeiro imaculado, etc. Vocês conhecem a história mais do que eu. Então, só nisso, já dá bem passar aqui uma tarde toda falando só sobre Logos. Se eu fosse procurar o Logos aqui na Bíblia, Logos tom theon, a razão de Deus, razão, racionalização, como Kardec diz, que a nossa fé tem que ser racional, ratio, tem que ser racional, eu posso ter que entender. E é legal que tem uma palavra no grego também, nós temos o Logos e temos o Rema. O Logos é uma palavra que foi estabelecida, e o Rema seria uma palavra que se cumpriu. Quando lá no livro de Bereshit, Gênesis, e Deus disse, haja luz, e houve luz, no latim diz, fiat lux, haja luz. Esse haja luz é o Rema, o grego chama-se Rema, uma palavra que se cumpriu, que aconteceu. E a palavra como objeto de raciocínio, aí o grego chama de logos, razão, certo? Lá eu jogo. Aqui já é uma tradução de Franz Delitzsch, em hebraico. No grego eu gosto muito do Westcott Hort, são traduções excelentes do grego neotestamentário, Westcott Hort. Eu gosto da tradução do Tisdorf, muito boa também. Pois não. Você disse que a fé ela precisa ser racional. Sim. Existem definições da fé, que a fé é tudo aquilo que você crê e que você não crê e não vê. Como ter uma fé racional diante dessa proposição que é colocada, acho que em outras tradições da Bíblia, que essa fé é acreditar naquilo que você não vê e não toca. Como ser racional em relação a essa estrutura da palavra fé? Isso aí está em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, a fé, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Deixa eu ver até aqui no grego, como é que diz? Agora esqueci. Eu sei que é pistes, fé, pistes. E a pistes no grego significa substância, pisteuon, certo? Deixa eu ver aqui, Hebreus capítulo 11, versículo 1. 11, versículo 1. Está aqui. Diz o seguinte: Estim den pistes, porém fé, pixomeno, as coisas que são esperadas, hipóstasis, que é como se fosse uma postura de baixo, hipóstasis, pragmatum, kerkos, oi bleptomenos. Seria assim, porém a fé, as coisas que são as coisas esperadas, prova evidencial que não são vistas, provas evidenciais que não são vistas, elgos, prova evidencial. Mas a palavra pistes é fé no grego, de pisteuon, que significa substância. É uma coisa que
você não está vendo, mas você toca. Você está tocando, você não está enxergando com os olhos materiais. Isso é que é o raciocínio. É a fé raciocinada. Precisa entender que, como Kardec desanuviou a questão da ignorância a respeito dos fenômenos como algo sobrenatural ou coisas como milagres, Kardec vai dizer que isso tudo são feitos de uma lei natural. Então, quando começa a pensar de forma racional, ele começa a entender o porquê daquilo ter acontecido. Né? Muitas coisas que antigamente a gente achava que era sobrenatural, hoje a gente entende que é natural. Eu assisti um filme sobre os povos primitivos, os incas, maias, os astecas. Aí os sacerdotes daquelas religiões antigas aqui do nosso território sabiam que em determinado dia do ano ia acontecer um eclipse. Ele passava para o povo dizendo que era um fenômeno, que os deuses iriam aparecer e iriam fazer o céu todo ficar escuro, né? Então todo mundo ficou com medo. Quando eles vai ser daqui a 2 horas, aí aconteceu o eclipse. Mas por quê? Porque eles sabiam, pelos prognósticos da astronomia e da astrologia, né, que aquilo ia acontecer naquele dia. Então não era um fenômeno sobrenatural, um milagre. Ia acontecer de forma natural. Então, dentro da nossa evolução, aos poucos a gente vai entendendo que os milagres realmente são algo naturais, coisas naturais que vão acontecer de acordo com o nosso entendimento naquele momento. Como Jesus falou, que naquele momento os discípulos não tinham capacidade, digamos assim, de absorver tudo aquilo que ele tinha para falar, então ele falava parábolas. Da mesma forma acontece conosco. Então, a fé racional é a fé que pensa dentro dos prognósticos de algo real, e não algo absorto, que seja livre, por exemplo, de nenhum tipo de raciocínio. Eu preciso entender como que aquilo aconteceu. Vai acontecer. Fé é milagre, entre aspas, sim, mas de forma racional. Eu estou entendendo o que foi que aconteceu. Com aquilo que aconteceu batendo com Moisés, tocou na rocha e da rocha saiu água. Como foi que aquilo aconteceu? Né? Foi realmente um milagre? Como é que uma água vai sair de dentro da rocha? Então existe uma explicação para isso, tá? A questão do milagre das 10 mil pessoas que Jesus alimentou no deserto. Existe uma forma racional de se entender esse milagre. Como? Agora não sei. Mas que aconteceu. Mas que também a gente pode, como acontece com os fenômenos de transporte, né? O alimento que foi dado ao povo foram as provas evidenciais. Mas é impossível compreender como é que 5 peixes se transformam num peixe que você dá na vida. E foram para 2 vezes aconteceu aquele fenômeno lá, né? Então, que tem também a questão da materialização, né? Que acontecer que algo esteja no mundo espiritual e passar para cá. Mas se tem esse entendimento, apareceu de onde? Não sei. Foi uma materialização que aconteceu, o ectoplasma do médium junto com o do espírito, né? Houve aquela interação e apareceu aqui. Então eu tenho como entender essa fenomenologia. Mas simplesmente dizer que foi um milagre, foi. Por quê? Não é um milagre, foi uma fenomenologia fantasmagórica, foi uma coisa que aconteceu. E depois eu vou entender de forma racional esse processo todinho. Como aconteceu com as mesas girantes, que achavam que era uma coisa sobrenatural, os espíritos trabalhando ali, né? Então eu começo a entender por essa lógica que existe algo por trás, um raciocínio lógico para que eu possa entender aquele fenômeno. Pistes, sim, estávamos aqui, não é isso? Então, João capítulo 1, ainda primeiro, versículo 1. Lá a gente vê no grego, né? E aqui está em hebraico. Olha o nome de Deus aqui, ó. Aqui diz Bereshit Rayar Redavar Vedaravar Rayar et Elohim. Eu já falei para vocês, ó. Elohim seria Deus, ou plural, né? De Deus. E deuses seriam Elohim. Qual a diferença aqui, ó? Somente essa vogal. Embaixo do Aleph. Elohim. Raya era o verbo, Radavar. A palavra davar seria palavra no hebraico. Por exemplo, davar Elohim seria palavra de Deus. Davar Elohá. Davar Adonai.
davar Hashem, tudo é palavra de Deus. Então, davar significa a palavra, a razão de existir. Aí diz aqui no português o verbo, de novo, ó, o verbo, o raciocínio. Não é o verbo como está no português, mas é algo racional. Seria o logos no hebraico, no grego, como nós acabamos de ver, né? Olha só, aqui uma explicaçãozinha que eu trouxe para vocês, que depois, se vocês quiserem, eu posso mandar esses slides para vocês para o e-mail, tá certo? Deixo com a Ana e vocês peguem depois com a Ana. Nas palavras de Jesus e na maioria do restante do Antigo do Novo Testamento, o Deus de Israel, do grego Rofeos, a gente chama Theos, mas a pronúncia é Feos, Rofeos, é o pai de Jesus. Por essa razão, o título Rofeos em relação a Jesus está errado. Porque não é o pai, ele é o filho. Ele é o filho do pai. Não é aplicado no Novo Testamento ao próprio Jesus. Jesus é o filho de Deus. Rofeos. Esta é uma questão de uso e não de norma. E o substantivo é aplicado a Jesus algumas vezes. João capítulo 1, versículo 1, deveria ser rigorosamente traduzido. A palavra estava com o Deus. A razão estava com o Deus. E a palavra é um ser divino. Porque o Logos também pode se entender como um ser divino. Uma vez que a razão vem a partir do conhecimento do Eterno. Né? Do Eterno. Tomé invoca Jesus com os títulos pertencentes ao Pai. Evidentemente, quando ele diz meu Senhor e meu Deus. Mas na verdade, o que ele está falando, esse teólogo está falando aqui, é como se o Tomé estivesse autenticando a divindade de Jesus. Porque ele encontrou com Jesus, né? E antes do encontro que ele teve com Jesus, ele estava conversando com os camaradas dele, amigos dele, não, eu não acredito nisso não. Que ele levantou dos mortos, que ele agora é um espírito que ele ressuscitou, não acredito. Eu só acredito se ele me mostrar as marcas nas mãos, nos pés e no lado. Aí eu acredito. Quando ele fechou a boca, aí as portas todas fechadas, Jesus aparece no meu Deus. Aí ele disse, Tomé, tá aqui, vem aqui, toque do meu lado aqui, toque nas minhas mãos, toque nos meus pés e veja que sou eu mesmo. Aí ele diz, Senhor meu e Deus meu, né? Mas que interessante que esse Deus aí, meu Deus, que aparece no grego, não é relacionado a Deus, o Criador. Tem duas passagens na Bíblia, uma no Antigo Testamento e outra no Novo, que aparece a seguinte frase: vós sois deuses. Vós sois deuses. Nós somos miniaturas de deuses. Quando fala deuses, na verdade chama-se Elohim. É o que eu falei para vocês, porque o nome não é exatamente o nome real de Deus, que é o Yod-Heh Vav-Heh, mas é Elohim. E vós sois deuses significa dizer que nós temos a nossa particularidade divina dentro da gente. Nós podemos muitas coisas, nós não podemos tudo, mas nós podemos muitas coisas. E partindo desse pressuposto que nós somos deuses, nós podemos alguma coisa. Posso fazer uma pequena partícula de Deus. Ótimo, gostei dessa notação. Uma partícula de Deus. Nós não somos quase nada, mas somos deuses, porque fazemos parte dessa evolução cósmica, onde nós iremos parar somente quando a gente se parecer pelo menos com anjos, né? Está passando da hora, Ana? Não. Ah, desculpa, eu fico com medo, né? Depois ela puxa meu cabelo, né? Aí temos aqui também, né? A glória de nosso grande Deus e Salvador deve manifestar-se, não pode ser senão, onde aqui é Mateus capítulo, João capítulo 20, versículo 28. A glória de nosso grande Deus e Salvador. Aí diz aqui que devem manifestar-se, não pode senão ser a glória de Jesus. Acho que aqui é Tito capítulo 2, versículo 13. Que essa identidade de Jesus e de Deus, nos concílios de Tessalônica, nos concílios de Capadócia, no concílio de Nicéia, no concílio de Éfeso em 431,
veio à tona porque eles queriam que Jesus fosse de par em par com Deus, fosse todo poderoso tanto quanto Deus, fosse o Criador tanto quanto Deus. Então as religiões da época, monoteístas como o judaísmo e o islamismo, não aceitavam, evidentemente não aceitam até hoje, essa questão de Jesus é Deus. Jesus é um profeta maior, como Jeremias, como Isaías, né? Mas não Deus, como a igreja o prega. Seria uma blasfêmia, digamos assim, para esse entendimento religioso do judaísmo e do cristianismo. E evidentemente a gente sabe que não, né? Que até o livro de Hebreus, que na Bíblia não diz que é de Paulo, mas é uma epístola de Paulo, uma carta de Paulo aos Hebreus, sim. Se você pega o Novo Testamento grego, a primeira coisa que você vê na epístola aos Hebreus dizendo que Paulo é o autor daquela carta. Paulo, tom apóstolo. É a carta de Paulo, o apóstolo, né, aos Hebreus. Aí ele vai dizer que Jesus, ele se melhorou, ele evoluiu. Hebreus capítulo 5, versículo 9. Vai dizer que Jesus, deixa eu ver se eu errei. Tomara que não. Hebreus capítulo 5, já está lá no finalzinho do Novo Testamento, né? Hebreus, depois de Timóteo, de Tito, aí vem Hebreus, Filemão. Hebreus capítulo 5, versículo 9. Já quem está estudando, deixa eu ver qual é 5,9. É esse mesmo. E levado à perfeição, se tornou para todos os que lhe obedecem princípio de salvação. Então, e levado à perfeição. O próprio Jesus foi levado à perfeição. Então, se ele foi levado à perfeição, é porque antes ele não era perfeito. Então, ele passou também por uma evolução até chegar ao que ele é hoje. O nosso governante mundial, o nosso Jesus querido, né? Então, até ele passou por esse processo. Imagina a gente, né? Um dia nós seremos anjos. Estou longe, mas é fé, né? A fé é grande. Um dia nós seremos anjos. Pode passar, tem mais alguma coisa? Tem, né? Olha que coisa linda, pessoal. É isso. Olha aí. Do lado de cá, do lado de cá, nós temos latim, né? A Vulgata Latina de Jerônimo. Initium Evangelii Jesu Christi Filii Dei. De novo, está errado. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Também está errado. Uma má tradução. Aqui do lado, Evangelho do Cristo, Huion Ton Theon, Filho de Deus. Também está errado. Já foi. Isso aqui são traduções novas. Vê que é um programa que a gente tem, onde você joga um versículo e lá aparece tudo que você quer. Em grego, latim, francês, alemão, o que ele quiser. Como me interessa só o grego, latim e hebraico, eu só faço essa busca aí. E o bom desse aplicativo é porque, por exemplo, logos, palavra grega. Aí você quer saber mais alguma coisa sobre logos em toda a Bíblia, é só você clicar aqui. Aparece todos os versículos da Bíblia que falam sobre logos. Aí é claro, você vai estudar, você vai pesquisar, entender o que é o logos. Você quer saber Theon, Deus, né? Chama de Theon. Você clicou, aparece tudo. Arrei, Theon, Auton, Pros, Rai, o que você quiser, tudo. Tanto no grego, quanto no hebraico, quanto no latim. Principalmente nesses dois, no grego e no hebraico. No hebraico acontece a mesma coisa. Elohim, Faharetz, Rashanim, que seria os céus, né? Então, veja que as próprias traduções, quando você pega apenas uma partícula daquela palavra, já vão te dar uma enormidade de significações para aquela palavra. Hoje nós temos isso. E há milênios atrás, a gente nem escrito, não tinha, Gutenberg não tinha feito nem a prensa ainda, né? Como é que se fazia para escrever e traduzir? Então, a questão das dificuldades que os escritores tiveram para fazer a tradução para o que nós temos hoje, realmente foram muitas as dificuldades. Muitas mesmo. Tanto que grande parte dele, tanto como Lutero, que foi traduzir a Bíblia para o alemão, Zwinglio, como o próprio Jerônimo, quando traduziu a Vulgata para o latim em 404,
a pedido do Papa Damaso I. Todos os demais, Jerônimo, como eu falei, o próprio João Ferreira de Almeida, não tinha certeza daquilo que ele traduzia. Se você perguntar a qualquer pastor que estuda, que a maioria infelizmente não faz, mas qualquer pastor que estuda, que eu conheço alguns que são estudiosos também, inclusive eu recebo muitos em minha casa, a gente conversa bastante. Se perguntar onde foi que João Ferreira de Almeida estudou grego e hebraico, ninguém vai saber. Ele é muito jovem quando começou a fazer essa tradução, tinha 17 anos, muito jovem ainda. Não desmerecendo evidentemente a questão evolutiva dele como médico, que o era com certeza, mas ele se equivocou em muitos versículos da Bíblia. Eu contei mais de 250 erros de tradução que João Ferreira fez, só no Novo Testamento, só nos Evangelhos, não está dizendo, 220, certo? Então, se o Novo Testamento tem 27 livros, então muita coisa ele se equivocou, fora as epístolas que eu nem contei ainda. Então é uma dificuldade grande. Então, por conta disso, muitos de nós aprendemos coisas equivocadamente, sem o saber, e o pior, passamos isso para frente. Eu quero só terminar, eu até separei aqui para vocês, na importância de se estudar a Bíblia para o espírita. É importante. Se você lê esse livro dos Espíritos, que tem muitos anos que eu leio, todo riscadinho, que eu só gosto de ler, onde tiver apontamento eu vou colocando aqui. Não tem mais nem espaço onde colocar apontamento, porque realmente eu estudo, eu gosto de estudar, isso é a minha vida, é estudar. A questão 59 do livro dos Espíritos vai se referir de forma teológica à criação do universo, vai remontar as questões judaicas, e os apontamentos. Já na questão 275, o Espírito de Verdade afirma que a Bíblia em si não é um erro, mas os homens a interpretaram de forma equivocada. Na questão 560, o Espírito de Verdade nos manda ler o Salmo 275. Na questão 560, os Espíritos citam o livro do Eclesiastes como verdade superior. E uma das verdades é: há tempo para tudo debaixo do céu. Ele vai dizer: há tempo para morrer, há tempo para viver, há tempo de plantar e há tempo de colher, há tempo de trabalhar e há tempo de descansar, e vai embora. Então, os Espíritos nos mandam ler os Salmos, isso na questão 275, e ler o Eclesiastes na questão 560. Na questão 1009, o Espírito Platão, em mensagem, afirma que é no sentido relativo que se deve interpretar os textos sagrados. Não é ao pé da letra, mas sentido relativo. O próprio Papa Francisco, recentemente, admitiu que o conceito de criação, como está lá em Gênesis, Bereshit, não é literal, ele é figurativo. Ele é uma imagem do que Moisés entendia da onipotência de Deus e como ele conseguiu extrair, interpretar esse pensamento e passar para o povo daquela época. Porque se Moisés estivesse entre nós hoje, nós teríamos um outro tipo de Gênesis, um outro tipo de Bereshit, uma outra interpretação, porque nós estamos um pouquinho mais elevados do que eles, na questão 1010, São Luís informa que o Espiritismo ressalta a cada passo do próprio texto das Escrituras. Então é com base nas Escrituras que a nossa doutrina espírita está alicerçada. Mas é claro que tem que ser enxuta, não pode ser de acordo com as traduções humanas, porque são feitos de erros, são constituídas de equívocos. Por isso que Kardec recebeu tanta orientação dos Espíritos para se debruçar na Bíblia e estudar, porque aí sim poderíamos extrair a verdade que Jesus tanto veio nos ensinar. Então, a Bíblia não é um erro, o erro é as más interpretações que fizeram dela, infelizmente. O Concílio de Toulouse, em 1229, a igreja mandou queimar muitas Bíblias, muitas.
Torquemada mandou matar muita gente porque estava traduzindo a Bíblia para vários idiomas. Os papas mais diversos, Leão X, né? Gregório I, muitos foram contra as traduções. Aí chega o Tomás de Aquino, Orígenes, que foi um dos pais da igreja, junto com o Tomás de Aquino, com o mesmo pensamento, ele vai dizer que a verdade não é absoluta dentro da igreja. A igreja não tem a verdade absoluta para ninguém. A verdade está escondida nos mais divergentes espaços físicos do mundo. Não é uma coisa que está aqui, nesse copo, aqui, nesse concorrer, nesse momento dessa casa. Não. A verdade não é absoluta em si, porque a verdade é o próprio Criador do universo. Pois não. Como eu tenho lido, comecei agora a pesquisar um pouco sobre o espiritismo, alguns que passaram um pouco na minha vida. E assim, esse que eu tenho feito até agora, você falou da divindade de Jesus, né? Sim. E aí ele colocou que algumas religiões trabalham em cima dessa divindade, que Jesus era divino, nega a essência humana de Cristo. Cristo esteve aqui, se ele esteve na terra, ele teve uma essência humana. Cristo tinha ira em relação à política local. Cristo tinha uma compaixão com a falta de moralidade existente no mundo que ele estava presenciando naquele tempo. Então, isso mostra que Cristo tinha essa dimensão humana. Outra percepção é que se Cristo não tivesse essa dimensão humana, por que ele seria tentado 40 dias pelo obsessor? Pelo obsessor. Então, isso comprova que Cristo tinha uma essência humana. Mas essa essência humana de Cristo não negou a divindade dele. Por quê? Porque os caminhos que ele percorreu fazendo milagres comprovam que ele era capaz de fazer algo sobrenatural que outras pessoas ainda não tinham capacidade, ou não tinham alcançado a capacidade de fazer isso. E assim, para o Espiritismo, como fica essa questão da divindade cristã? Se Cristo foi um Espírito que evoluiu dentro desse mundo, ou se Cristo realmente veio como Filho de Deus, divino e puro, mesmo estando convivendo com as mazelas humanas do mundo de expiação e prova. Ele passou por essa evolução, já veio aqui dentro de uma superioridade muito grande, dentro da sua moralidade, né? Mas passou, como eu acabei de ver aqui em Hebreus 5:9, a gente viu. Ele passou por uma evolução, ele foi aperfeiçoado, a palavra do grego é essa. Ele aperfeiçoou. Se ele aperfeiçoou, é porque não tinha essa perfeição antes. Então, como os anjos, como os espíritos superiores, todos passaram por essa mesma normativa, passar por essa evolução. Agora, a questão de que ele era Deus, que era totalmente homem, isso é uma doutrina lá do 3º século. Uns diziam que ele era totalmente homem, não tinha nada de divino, outros diziam que ele era totalmente divino, não tinha nada de homem, então ele não sentiu nenhum tipo de dor. Alguns dogmas diziam que ele não sentiu nenhum tipo de dor. Ele sofreu na cruz ali, estava fingindo que estava sentindo dor, né? Quando ele chorou sobre as filhas de Jerusalém, quando estava entrando em Jerusalém, também ali ele estava fingindo, se ele não tinha sentimento, se ele tinha dor, esqueceu. Quando ele viu Lázaro lá no túmulo, que ele chorou, ali também foi a ensinação dele. Não entendemos assim. A gente entende assim, a gente entende sim que veio com esse invólucro material, passou por todos os percalços que nós passamos aqui, de privações, de dificuldades. Mas como diz o livro dos Espíritos, ele foi o maior modelo, o melhor modelo de, eu posso colocar aqui as minhas palavras, que poderia vir ao mundo para nos auxiliar nessa evolução toda. Professor, então a gente pode também concluir que até essa encarnação dele, essa vinda dele, também o aperfeiçoou mais ainda. Pronto, foi bom para ele, foi necessário para ele essa vida terrena. Necessário. Porque nós temos esse nosso governador mundial, que é o nosso Senhor Jesus Cristo.